E hoje teve um outro foco em relação ao 8 de janeiro, que foi o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal. O João Pedro Melo, aí em Brasília, acompanhou. Tem um resumo aqui pra gente do que foi esse depoimento do Jair Bolsonaro à PF um pouco mais cedo. O ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento sobre o suposto envolvimento dele nos atos criminosos do dia 8 de janeiro. A oitiva foi na sede da Polícia Federal de Brasília e durou cerca de 3 horas. No esclarecimento aos investigadores, Bolsonaro respondeu a todas as perguntas, inclusive sobre as joias dadas pelo governo da Arábia Saudita e sobre a relação com o ex-ministro Anderson Torres. Ele destacou que sobre os atos do dia 8 de janeiro não teve contato com apoiadores após ter sido derrotado nas eleições de 2022. Após o depoimento, o advogado Paulo Cunha Bueno afirmou que a postagem questionando o sistema eleitoral foi um erro e que o ex-presidente estava sob o efeito de remédios. Este vídeo, ele foi postado na página do presidente no Facebook quando ele tentava transmiti-lo para o seu arquivo de WhatsApp para assistir posteriormente. Por acaso, justamente neste período, o presidente estava internado num hospital em Orlando. Justamente no período entre o dia 8 e o dia 10, ele teve uma crise de obstrução intestinal. Isso está documentado. Foi submetido a tratamento com morfina, ficou hospitalizado e só recebeu alta na tarde do dia 10. Essa postagem foi feita de forma equivocada, tanto que pouco tempo depois, 2 ou 3 horas depois, ele foi advertido e imediatamente retirou essa postagem. Esse foi o segundo depoimento do ex-presidente em investigações que estão em curso no Supremo Tribunal Federal. No início do mês, ele foi ouvido sobre o envio irregular de joias milionárias oferecidas pelo governo da Arábia Saudita. Sobre isso, o advogado Daniel Tesser apontou que o assunto é tratado como uma página virada. O ex-presidente ele consignou que é uma página virada às eleições de 2022. A partir do momento da derrota, ele fez uma transição e no dia 30 de dezembro ele deixou o país para as férias, que ele não tirava 4 anos. Então ele respondeu todas as perguntas? Respondeu as perguntas que foram formuladas referente ao objeto do inquérito. O fato é que o depoimento foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, após um pedido da Procuradoria-Geral da República. Nada impede que Bolsonaro preste novamente depoimento em alguma outra investigação que está nas mãos da Polícia Federal. Lana, foi o segundo depoimento do ex-presidente Bolsonaro desde que ele voltou daquela passagem de 3 meses dele pelos Estados Unidos. De alguma forma, essas oitivas do Bolsonaro pela Polícia Federal têm repercutido politicamente aí na capital federal e dentro do Congresso Nacional? Nos discursos em plenário, à luz da tribuna, não. Que é claro que no cafezinho, naquela conversa de bastidor, sim, tem impacto, porque é um desgaste para a imagem do ex-presidente que tenta ainda se colocar como líder da oposição e que vai usar essas investigações para dizer que está sendo vítima de uma série de ataques, né? Mas, nesse caso, há um fato. Ele publicou um vídeo questionando a lisura do processo eleitoral brasileiro 2 dias depois da invasão dos poderes em Brasília. Então, mesmo que tenha sido publicado agora, apresenta uma justificativa, diz que estava sob efeito de morfina. Ontem, inclusive, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro falou sobre o recebimento de um kit de joias lá no Palácio do Alvorada, e a gente pode falar sobre esse assunto aqui. Ela deu uma entrevista, foi super irônica com os jornalistas, né, tentando mostrar que realmente não sabia dessas joias, mas que o kit foi entregue lá no Palácio do Alvorada. Ela falou, morava onde? No Alvorada. Uhum. Pois é, né? Opa, perdemos contato com a Lana? Caiu o som da Lana, a gente vai retomar aqui o contato com Lana Kânia, porque estava falando justamente sobre essas repercussões que envolvem a família Bolsonaro lá na capital federal. A gente volta em um minutinho, só um minutinho. Você falava sobre as repercussões ainda que envolvem as joias presenteadas a Bolsonaro pelo governo da Arábia Saudita e tudo que isso tem repercutido, inclusive, na esfera jurídica, porque está sendo investigado, Lana. Isso, ontem a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro deu uma entrevista rápida e perguntada se recebeu o kit em mãos, um kit de joias no Palácio do Alvorada. Ela foi irônica com os jornalistas, disse que o kit foi entregue no Palácio do Alvorada. E eu morava onde? No Alvorada. Então, ela não diz com todas as letras, mas confirma o que uma ex-servidora do Palácio disse em depoimento que foi publicado ontem pelo jornal Estado de São Paulo.
que ela tinha recebido um kit de joias em mãos. E isso fere o argumento que tinha sido colocado pela ex-primeira-dama de que ela não sabia dessas joias e não. Hoje a defesa de Jair Bolsonaro, na saída do depoimento, reafirma: eles não tinham conhecimento, por 14 meses não tiveram conhecimento desses presentes, eram só mais alguns presentes que a presidência da República teria recebido. Aí ontem, Michele Bolsonaro, questionada, mas a senhora disse que não sabia. Ela disse: eu não sabia do kit de 16 milhões e meio de reais, o kit feminino, que foi parado na Receita no aeroporto de Guarulhos, né? Esse outro era o kit masculino, avaliado em 2 milhões e meio de reais, que tinha um rosário, um relógio, uma caneta, abotoaduras, tudo em ouro cravejado com diamantes. Então, está ficando difícil a situação, né, para a família Bolsonaro, as explicações que são necessárias ali para essa onda de investigações, dezenas de advogados de defesa trabalhando para que eles prestem as informações necessárias nesses dois casos, Cris.